Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindo a mais uma live. Estávamos resolvendo algumas questões na semana passada, não deu para fazer live, mas voltamos agora nessa quinta. E hoje com um assunto que é o assunto que eu trouxe, é a recuperação da autonomia do bebê. Então, para começar falando da recuperação da autonomia, primeiro a gente tem que entender o que ela é, né? Qual a importância dela, né? Então, a autonomia é a capacidade do bebê dele explorar, experimentar e tomar decisões independentes, né? E muitas vezes é um pouco podado essa questão da permissão, né, que o ambiente do bebê disponibiliza para que ele se teste, explore e consiga tomar suas próprias decisões para cada ação, né? E por que eu botei no título a recuperação da autonomia, né? Justamente por isso, porque muitas vezes acontece essa poda do ambiente, né? Esse fator ambiental ele não está favorável para isso, e alguns atrasos no desenvolvimento acontecem e temos que aprender ou saber como recuperar esses atrasos a tempo, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com aquela frase, eu já falei outras vezes aqui, cada bebê tem seu ritmo, né? Claro que cada bebê tem seu ritmo, mas ele tem um limite, né? Tem um limite. Muitas coisas são construídas nessa primeira infância. Ali está sendo montada a base. Então, se deixarmos passar demais esse momento, fica mais complicado lá na frente. E esses atrasos no desenvolvimento, quais tipos podem ser, né? Eles podem ter de caráter, uma condição neurológica, pode ser uma questão genética, ou pode ser o fator ambiental, que é o que eu falei antes, né? O fator ambiental é o que mais eu tenho visto, né? Sem saber, ou por superproteção dos pais, das mães, do bebê, sem perceber, ou por falta de conhecimento mesmo, falta de conhecimento das fases do desenvolvimento do bebê. Eu já posso colocar ele sentado, eu já posso colocar ele de barriga para baixo. Agora, esses dias eu fiz uma postagem sobre o tummy time, que é a posição de barriga para baixo do bebê, as maiores perguntas, a maior quantidade de perguntas que veio era sobre quando que eu já posso começar, né? Inclusive tive uma conversa mais longa com uma pediatra essa semana sobre isso, e ela mesma comentou comigo assim, nossa, eu estava indicando aqui para os pais no consultório a partir dos 13 meses de idade. E falou comigo, bom saber que pode ser antes. E sim, né, pode ser antes, né? Justamente porque essa barriguinha para baixo, esse tempo de barriga para baixo logo que nasce, vai favorecer a conquista do primeiro marco motor, que é o controle da cabeça. Então, nós vemos muitos casos que o bebê está lá com a cabeça molinha lá com 4, com 5 meses de idade. E aí os pais, as mães ficam preocupados, né? Será que tem alguma questão neurológica? Será que tem isso? Será que tem aquilo? E quando você vai ver, o fator ambiental não estava favorável, né? Quantas vezes aí faz uma avaliação e vê o bebê estava de barriguinha para baixo? Como é que é esse momento de vocês? Que momento você coloca? Não achava que só podia mais tarde e tal. Então não estava colocando, o fator ambiental estava influenciando nesse atraso, né? Então, eu gosto muito da relação que a psicóloga Maíra Gaiato, ela faz uma relação explicando o atraso muito legal, onde ela fala que ela relaciona com estarmos atrasados para um compromisso, né? O que é estarmos atrasados para um compromisso? É que nós vamos demorar, mas nós vamos chegar lá, né?
Só que quando a gente fala de atraso no desenvolvimento motor, por exemplo, nem sempre a gente consegue chegar lá, né? Mesmo atrasando um pouco mais. Por quê? Porque a gente acha que vai demorar um pouquinho mais, mas que uma hora vai se igualar aos pares, né? Às crianças pares. E nem sempre é assim, porque o cérebro que está começando a desenvolver alguns atrasos, ele está construindo conexões daquela maneira. E isso significa que ela tem menos estimulações, né? Que ela tem menos redes neurais do que um desenvolvimento padrão. E pode ser que ela nunca chegue lá. Então, essa psicóloga, ela compara assim, a construção de uma casa, né? Imagina que a gente está construindo uma casa e na base da casa, lá do início, lá de baixo, falta um tijolinho aqui, a gente continua construindo, só faltou um ali naquele pedaço e vai construindo coisas por cima. Daqui a pouco falta outro tijolinho, mas a gente continua construindo coisas por cima. E daí chega um momento que a gente não consegue colocar coisas mais pesadas nessa casa, mais complexas, porque a nossa base tem alguns tijolinhos que estão faltando, né? E aí a gente começa a conversar sobre a questão do desenvolvimento infantil, motor e a questão dos atrasos relacionados a isso, né? É esses tijolinhos que ficam faltando. E como é que você vai lá colocar esse tijolinho de novo se já passou o tempo, né? Se a criança já tem 6, 7, 8 anos. Por isso, os pesquisadores, cientistas batem na tecla desse início, né? Esse início, a intervenção precoce, né? O entendimento ali dos marcos de desenvolvimento, entender o que está acontecendo, o entendimento da prematuridade, né? Quando é prematuro, nós fazemos um cálculo diferente para organizar esses marcos motores e ver se está no tempo correto ou não está no tempo correto, no tempo ideal, tempo típico. Então, é importante muito assim, a gente construir essa base com todos o máximo possível esses tijolinhos encaixados da maneira correta. Então, e como é que a gente faz isso? Né? Colocar isso promovendo um ambiente favorável. Independentemente se o seu bebê é típico, se o seu bebê tem uma questão genética ou se o seu bebê tem uma questão neurológica envolvida, uma condição neurológica, nós temos a possibilidade de criar um ambiente mais favorável possível para que essa casa tenha o mínimo de espaços faltantes nessa base, né? Porque assim, quem aqui não conhece alguém que é, por exemplo, descoordenado, não consegue praticar um esporte, né? Então, essa questão de conhecer uma pessoa que não tem nenhum problema neurológico, que não teve paralisia, que não teve nenhuma condição genética ali envolvida, teu colega de trabalho, seu colega de faculdade, seu colega de seu vizinho, mas ele não consegue se dar bem em nenhuma atividade física, sempre se sentiu descoordenado, até para correr, para pegar um ônibus, porque está atrasado. É porque nessa base tem tijolinhos que ficaram faltando. Nessa base lá da primeira infância, lá de 0, 1, 2 anos, né? E o que acontece assim, é que a gente vê que, principalmente de um ano para trás, né, 0 a 1 ano de idade, 0 a 1 ano e meio, o bebê não fala, ele se comunica por gestos, né? E aí a gente tem que estar atento a esses gestos para conseguir identificar, né, o que está acontecendo ali, né? Se ele está aproveitando os estímulos, se nós como cuidadores estamos promovendo esses estímulos, né, para organizar essa casa, né? Organizar a base dessa casa, esses tijolinhos não ficar nada faltando, né? E a gente percebe bastante acontecer a questão do... Porque como a gente não tem a linguagem no início com o bebê, e o bebê começa a conversar com você mais além, né? Quando vira criança, aí você fala assim, nossa, mas ele não está falando. Já não era para estar falando? Ele não está falando?
né? Mas aí você vai ver lá o ambiente, era propício para falar? Ele apontava para a água e você dava água na mão dele? Ou você tinha uma outra atitude de o que você quer, meu filho, minha filha? Você quer água? É essa garrafa de água que você quer? É provocar, né? É estimular o próximo passo. Se o meu filho não era para estar comendo sozinho, mas como foi esse ambiente? Foi promovido comer sozinho? Foi provocado, né? Foi proporcionado o talher ali, a colher? Né? Ou eu estava... meu filho não ainda come tudo esmagado, mas foi dado no momento certo um pedaço maiorzinho para ele testar, mastigar pedaços maiores, né? Então, às vezes, o bebê já tem capacidade para mastigar pedaços maiores e ele passou 3, 4, 5, 6 meses e ele está comendo ainda comida amassada, né? Porque eu entendo, é muito rápido, é fácil da gente se perder nessas datas. A gente está na correria, num piloto automático, vai, alimenta, troca a fralda, volta e tal, e isso vai ficando, às vezes passa 3, 4, 5 meses. E aí que está o perigo, porque vai ficando tijolinhos faltantes, né? Claro que tem janelas de oportunidades para se aprender as coisas, né? Caminhar tá dentro de uma janela, mas se passa desse limite extremo da janela lá na frente, lá com 1 ano e meio, passou desse limite, nós ligamos o sinal vermelho, né? Espera aí só um pouquinho, vamos olhar isso aí, vamos olhar rápido, né? Não vamos deixar... É muito comum a gente ver assim os cuidadores, os pais, as mães esperarem um pouco mais para ver assim, achando que vai igualar. Que, não, vou esperar porque cada bebê tem seu ritmo, vai se igualar daqui a pouco. Mais na frente, lá ele organiza a casa. E já tem tijolinhos faltando nessa casa. Né? Obviamente eu tenho que falar do outro lado, hiperestimular também é ruim, né? Não vamos para os extremos, nem não estimular, nem hiperestimular. Mas saber o que fazer em cada momento é importante, né? Saber pelo menos diagnosticar para procurar um profissional, para procurar o pediatra e falar. Né? Tô desconfiado disso, tô desconfiado daquilo. Olha, é normal, não é normal? Tá tudo certo? Tá tudo nos conforme? Tá tudo bem, seguimos adiante. Não, só um pouquinho. Já era para estar sentando, já era para estar engatinhando. Né? Tem pesquisas que mostram que o engatinhar tem total influência na escrita. Mas quando é que os pais e as mães vão ver isso? Quando o filho começa a ter problemas na escrita lá na frente. Lá, criança maior. E aí tem dificuldade na escrita e não faz a ligação com o engatinhar. Né? Aí você vai ver lá para trás, mas espera aí, na época que engatinhar, tinha condições de engatinhar? Ou estava num cercadinho na hora que poderia explorar o chão da casa? Ficava à vontade no chão? Ou era mais ficava em colo, em carrinho, em colo, em carrinho, e aí perdeu essa oportunidade? Ou foi para um andador e saiu andando de andador, sem explorar o chão, sem trabalhar essa questão da mão no chão, do punho, essa força de antebraço, de músculos da mão, de músculos do antebraço que ele vai usar depois na escrita. Então temos que... só que nós só vamos ver lá na ponta extrema, né? Na ponta extrema que a gente percebe isso. Questão de não andar, a mesma coisa, né? Não está andando. Não está andando por quê? Né? O ambiente está favorável, né? Você está fazendo todas as questões ali que influenciam o bebê a conseguir desenvolver essa habilidade por ele mesmo, ele testar, ele errar. Né? Esses dias a mamãe veio falar comigo que o seu bebê estava ficando de pé já na borda do sofá, mas ele estava morrendo de medo de cair, quando ele caía de bunda para trás. E aí ele estava ficando com muito medo de tentar essa posição de ficar de pé e tal.
né? A idade condizia, estava tudo correto, ela me perguntou o que fazer. O que fazer é dar suporte, né? Com o mínimo de interferência possível física, o mínimo de interferência física possível, mas dar suporte, né? Tá ali do lado, né? Provocando essa autonomia, né? Provocando essa descoberta. Ele vai ficar inseguro no início, mas você mesmo vai dar segurança com calma ali para ele, que tá ali do lado, que tá junto, que cair faz parte. Essa é uma questão também que a gente vê bastante, né? Ah, cai e diz assim, ó, não foi nada, não foi nada. Essa frase clássica, né? Não foi nada, não foi nada. Não. Foi. Acontece. As quedas acontecem. E aí tu vai, vamos levantar de novo. Ó, a mamãe, o papai te ajuda aqui. Coloca a mão aqui e tal. Vamos levantar de novo, vamos testar. Porque acontece, né? Então, nunca invalidar, né, que caiu, né? Não é nem cuidar os extremos, né? Não é nem lá para um lado de, né? Nossa, coitadinho, não vou mais deixar isso acontecer, super proteção, né? Não vou deixar isso acontecer mais, vou cuidar para não cair mais, porque ele fica com medo quando cai. Não, faz parte cair, mas também faz parte levantar, né? Mostrar calma para esses momentos, né? E cuidar essas fases, né? Como elas vão evoluindo e tudo mais. Eu vejo também a questão do... já conversaram comigo sobre o bebê não se concentrar na hora da leitura, né? O bebê não consegue prender a atenção ali, né? Então, a gente estuda na área de psicomotricidade que a questão da concentração em alguma coisa, da atenção, ela tem total ligação com o equilíbrio. Antes da gente fazer um monte de tarefas para melhorar a atenção, tem problema na atenção, então é folhinha, é mão na folhinha, é passar o dedo em cima de uma linha e seguir a linha. Antes de fazer essas coisas, a gente avalia equilíbrio, porque os dois têm ligação. Ele consegue andar por uma linha, ele consegue equilibrar o seu corpo, né? Ele consegue ter atenção no seu corpo, ele tem consciência corporal, né? Primeiro vem isso, né? Para depois a gente conseguir ter essa organização mental ali de focar em alguma coisa. Então, não, ele caminhou rápido, mas é atabalhoado essa caminhada, tem que ver se ela é caprichada, se os movimentos são refinados, né? Então, existem técnicas para ir lá e trabalhar essa consciência corporal, esse equilíbrio, para isso acabar, como consequência, melhorando o foco, a atenção. Eu vou fugir um pouquinho de bebês e até vou dar um exemplo de quando eu trabalhava com crianças de 6 e 7 anos, num colégio estadual, e na parte de educação física. E eu lembro que quando eu cheguei nessa turma, eram 18 alunos no pátio da escola que não conseguiam parar para ouvir uma informação. Tudo bem, normal, é uma idade que é correria mesmo, mas não conseguiam parar para ouvir. Então, o que eu fazia bastante com eles? Treinamento de atenção com brincadeiras que tinham que frear. Usava brincadeiras de frear, né? Então, no caso aqui na minha cidade, a gente chama meia-lua 1, 2, 3. Né? Então, todo mundo vinha correndo e meia-lua 1, 2, 3 e eu virava. Quando virava, todo mundo tinha que ficar em estátua. Quem se mexia um pouco depois de eu virar e olhar, tinha que voltar lá para a linha de início. Então, ninguém queria perder na brincadeira. E assim eles iam aprendendo a frear e ter atenção. No início, eu falava meia-lua, 1, 2, 3 e virava, um monte de alunos passava do ponto. Claro, porque eles estavam agitados, eles estavam sem foco, sem atenção, né? E passavam do ponto. Mas no momento que a gente foi treinando isso, eles foram prestando mais atenção, que chegou um tempo, meses à frente, e eu só disse assim, pessoal, olha só, criançada, vamos reunir aqui, ó, que o prof vai dizer. Todo mundo reunia, porque a atenção estava melhor trabalhada. Só que, nessa fase, dos 18, já tinha ali 5, 6 que paravam e olhavam. Dos 18, a maioria estava
na brincadeira ali, na correria, sem parar. Mas tinha 5, 6... E você vai ver, retroceder a fita para olhar, né, o ambiente desses 5, 6, foi trabalhado desde o início, né? Foi trabalhado desde o início com cuidado, essa questão da atenção, né, de foco, né? Então, muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso. E uma questão que tira essa atenção para essas atividades, hoje em dia, que a gente vê bastante, é o uso das telas em demasia, né? Telas em demasia. Né? A questão das telas, ela é uma distração permanente, é óbvio, estamos na correria e tal, um monte de coisa para fazer, mas quando você coloca o bebê em tela demasiadamente, ele não trabalha uma questão importante, que é o tédio. O tédio de não saber o que fazer. E isso é importante. Porque o tédio de não saber o que fazer, o tédio ele é fundamental na infância, porque ele é o berço da criatividade. É a partir do tédio que o bebê vai ser criativo para inventar suas coisas, para explorar, para experimentar, para testar coisas, para errar, acertar, né? E se ele se ele aprendeu por anos dessa base, nessa construção da casa, dos tijolinhos, a trabalhar nessa questão de ser mais com essa distração permanente causada pela tela, como que depois, de uma maneira mágica, ele vai ter uma característica oposta a essa de não ter criatividade, ou de não conseguir focar nas coisas, de não conseguir explorar. Não vai mudar. Se isso foi já calcificado, digamos assim, ali nessa parte da primeira infância, não vai ser depois que vai mudar. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho, mas temos resultados melhores também com isso, né? Então, e aí uma coisa que acontece bastante na questão dos atrasos e de ter que fazer um trabalho, um plano de ação de recuperação dessa autonomia que foi perdida com o tempo ali em alguns momentos, é a superproteção, né? Essa superproteção na infância, né? Por falta de conhecimento ou por medos, né? Vou dar um exemplo aqui. O bebê... Conheci um bebê que ele já estava quase fazendo 2 anos. Ele acordava no seu berço e no seu quarto e chorava. Acordava e chorava, acordava e chorava. Para avisar os pais que ele acordou, né? Porque ele não sabia falar ainda, então ele repetia esse padrão de chorar para avisar que acordou. Mais tarde, esse bebê começou a falar. E ele, como ele já vinha treinando esse padrão que, eu chorei e eles vêm me tirar do berço, porque o berço era fechado, ele, mesmo aprendendo a falar, ele continua executando esse padrão de chorar. Então você vê que, sem perceber, a gente estava esse bebê estava sendo minado, a sua autonomia estava sendo minada. Que é diferente se esse bebê começa a se deslocar lá com 7 meses, 8 meses, 9 meses. Tem aqueles berços que você tira a lateral, que fica bem pertinho do chão, que fica uma cama bem no chão. Você permite com que o bebê acorde e se desloque pela casa, né? Se mexa, saia engatinhando, vá para o meio do quarto.
Ele não está preso ali naquele lugar. Ele pode se deslocar, ele pode se mexer. E aí, se ele já caminha, ele pode caminhar até o quarto dos pais e chamar. Não precisa chorar. A gente muda os padrões, né? Então, isso é importante para a gente perceber quando nós super protegemos e acabamos freando essa autonomia dos bebês. E para recuperar esses padrões a intervenção precoce, né? O quanto antes, né? O quanto antes nós termos o entendimento desses marcos, dessas questões que eu trouxe aqui, identificar e já atuar em cima disso. Não deixar mais tijolos sendo construídos nessa casa por cima de tijolos que estão faltando, porque eu não vou conseguir ter habilidades complexas lá na frente se as básicas não estiverem bem trabalhadas. E as básicas elas são melhor trabalhadas e melhor refinadas quando o bebê consegue descobrir elas por ele mesmo, pelas suas tentativas, pelas suas próprias tentativas. As suas tentativas, a sua exploração, ela dá uma nota maior de aprendizagem do que a nossa interferência muito física nesse momento ali de aprendizagem, né? Então, tem coisas do dia a dia que a gente não percebe, né? Mas quando que a gente já pode pedir para o nosso filho já ir lá e largar as roupas sujas no cesto de roupa suja? Já tem momentos que já pode, e tem crianças que estão bem grandes e não fazem, né? Quanto que já dá para ensinar o seu bebê que ele pode colocar lá o prato dele depois de acabar lá, ou sua criança, 2 aninhos, 1 aninho e meio, que pode colocar lá em cima da pia depois que acaba. E eles gostam de fazer isso, mas nós acabamos não percebendo e deixando esses tempos passar, e isso vai causando alguns atrasos que são quase imperceptíveis nesse momento, né? Se não tem nenhuma questão genética envolvida, se não tem nenhuma questão neurológica, muitas vezes passam desapercebidos. Mas a gente percebe quando a gente tem aquele colega de trabalho lá, aquele vizinho que é descoordenado até para correr para pegar o ônibus, né? Como eu falei antes, ali está faltando tijolos dessa casa, da base dessa casa, e a gente está percebendo só ali. Antes disso até, né, quando a criança vai lá e na educação física da escola é a última a ser escolhida sempre porque não acham ele ou ela muito bom, né, nas atividades, então é o último a ser escolhido sempre. E cada vez essa criança vai querer fazer menos atividade porque ninguém quer ser o último a ser escolhido. Então isso poderia ter sido revertido precocemente, né, na avaliação, lá no primeiro momento, lá na infância, para a gente não ter essas questões aí tão recorrentes no futuro, né? Então, temos que dar suporte para os bebês, eles precisam da gente nesse primeiro momento de vida, mas dependendo do caso, na maior parte deles, com a menor interferência possível nossa, né? Que eles consigam explorar, testar, errar e melhorar seus movimentos para serem autônomos cada vez mais. Eles gostam de autonomia, eles gostam de ter os sapatos, a escolha de sapatos na linha deles, ali na linha da altura deles. Não lá em cima que nós temos que pegar o sapato. Não, ali na linha, ó, hoje eu vou... Qual sapato você quer sair hoje? Com 1 ano e quase 2 anos de idade. Qual sapato que você quer hoje? O vermelho, o amarelo? O da Minnie, o do Mickey? E aí escolhe, eu quero esse. Tudo bem, então vamos vestir esse. Né? Dar essa... Isso ajuda na construção dessa casa com o maior número de tijolos possíveis para o bebê depois conseguir fazer movimentos movimentos mais complexos, ter a base pronta para conseguir esses movimentos mais complexos no futuro. Então eu fico... se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui. Essa parte final
da live de hoje é para tirar as dúvidas de vocês. Fiquem à vontade. Se não lembrarem de nenhuma dúvida agora, também podem me procurar lá no direct do Instagram, nos comentários dos Reels que tem todos os dias. Alguém já daqui que está assistindo hoje, eu pergunto, né, se já ficou com medo em algum momento do desenvolvimento do seu bebê, se ficou com medo de, nossa, nesse momento eu tive medo se estava atrasado ou não estava, mas não estava, né? A questão da prematuridade, muita gente tem dúvida, né? Sempre com os prematuros a gente usa calculadora corrigida, porque se nasce prematuro, a maturação neurológica ela é um pouquinho diferente, então tem que, pelo menos até os 2 anos de idade, usar a calculadora corrigida para, né, ajeitar ali alguns marcos desse bebê. Às vezes o bebê tem 6 meses, mas ele tem uma maturação neurológica de 3. Então nós vamos trabalhar a autonomia, o desenvolvimento dos 3 meses, né? Não dos 6. Senão a gente pode forçar. E, gente, equilíbrio sempre, né? Nem um extremo de um lado, nem um extremo de outro. Só que eu acabo vindo aqui falando bastante porque eu tenho visto bastante o extremo do lado de não percebermos quando super protegemos e atrasamos o desenvolvimento do bebê por super proteger ele, né? Super proteger, cuidado para não cair daí, cuidado para não fazer isso, colo, 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 berço, colo, carrinho. E o chão? O chão é o melhor amigo do desenvolvimento do bebê. Melhor amigo do desenvolvimento do bebê. Tem planos de ação que eu fiz com um bebê que estava atrasado, que praticamente foi colocar no chão. Colocar no chão, claro, tem as técnicas e quais atividades vão ser feitas para cada idade, né? Mas estava tudo ali no chão, né? O chão estava ali disponível para o bebê ganhar essa autonomia, né? Para ele aprender a sentar, para ele aprender a engatinhar, para ele aprender a andar. Já teve mães que me perguntaram assim, o que eu faço para ajudar o meu bebê a andar? Aí vou lá, faço a avaliação, vejo se está na hora, se não está. Às vezes acontece que o bebê nem está na idade ainda e o pai e a mãe estão querendo. E aí eu pego e olho assim, tá tudo ok, a idade, tudo certo, faço a avaliação. E aí eu digo, olha, só coloca móveis estáveis ali, prepara a sala lá onde ele fica mais para os móveis ser estáveis. Aquela cadeira que está meio bamba, tira fora ela, mas para que ele se segure em lugares firmes, mas deixa no chão e vamos embora, vamos embora. Então por hoje é isso, a nossa live de hoje, falando um pouquinho sobre essa autonomia dos bebês, como recuperá-las quando atrasa, a importância da construção da casa na base dessa casa, né, os efeitos dela depois quando fica maior e essa base tem tijolos faltantes. Então, era isso que eu tinha para falar hoje com vocês. Se surgirem dúvidas depois, pode me chamar lá no direct, perguntar a dúvida, tranquilo. Oi Carla, tudo bom? Obrigado Carla, obrigado mesmo pelo feedback, obrigado mesmo. E estamos juntos nessa aí, estamos juntos. Obrigadão. Um beijo então, boa noite para vocês. Até a próxima. Beijo. Fiquem bem. Tchau.